Anjo, boa noite. A disciplina de hoje é terminologia e anotações de enfermagem, tá? Que nós vamos estar fazendo a tratativa. Vocês já têm a apostila anexada aí no sistema, no PROESC. Ao final da aula, eu vou disponibilizar os slides para a nossa tutora, a Lívia, também está anexando o PROESC, para quem quiser ter acesso, tá bom? Quando a gente fala de anotação de enfermagem, o que é anotação de enfermagem? É o registro da assistência que o profissional de enfermagem prestou ao paciente, né? Ele vai facilitar a comunicação entre os usuários, entre a equipe multidisciplinar de saúde, entre a equipe de enfermagem. Não só facilita a comunicação entre a equipe de enfermagem, tanto quanto também com os demais profissionais. Por quê? Muitas vezes, por exemplo, o médico ele passa a visita beira-leito no paciente, ele quer saber o que aconteceu no dia anterior. E é muito comum esse profissional estar fazendo a leitura dos relatórios de enfermagem, tá? Ah, professor, eu sou técnico de enfermagem, o médico não vai ler o meu relatório, vai ler o relatório do enfermeiro. Você se engana, tá? Tem médico que ele lê o relatório de toda a equipe, tá certo? O documento, você vai usar o documento, a sua anotação vai ser feita no que é padronizado na instituição que você trabalha, tá? Nós temos ele manual, impresso, e temos também ele na forma eletrônica. Quando eu comecei a trabalhar no hospital onde eu trabalhei, ele era 100% manual, tá? Era uma capa como essa aqui que está na gravura, essa capa vermelha. Ele tinha um plásticozinho aqui que a gente colocava os anexos dos exames. Então, o primeiro impresso que vinha aqui era uma folha impressa pela recepção, onde tinha os dados de identificação do paciente, nome do paciente, nome da mãe, data de nascimento. Lembrando que esses dois identificadores, nome da mãe e data de nascimento, são os mais fidedignos para diferenciar pacientes que têm o mesmo nome, tá? É muito difícil onde um paciente vai ter o mesmo nome, o mesmo sobrenome que outro paciente. É mais comum do que você imagina, tá? Então, daí a importância do nome da mãe e da data de nascimento. Pois bem, essa primeira folha que era impressa pela recepção tinha o termo de consentimento livre esclarecido para o paciente assinar, né? Com dados básicos, porque ele recebeu um tratamento, questão de horários de visita, a não responsabilidade da instituição de saúde pelos objetos de uso pessoal e assim por diante. Endereço do paciente, contato de um familiar. Os próximos impressos, tínhamos os blocos, onde cada profissional, anotação de enfermagem, você ia lá nesse bloco, retirava a folha, perfurava ela no furador, colocava na pastinha. Anotação do enfermeiro, o enfermeiro faz evolução de enfermagem, tinha um bloquinho de evolução de enfermagem. Receita médica, o paciente passava, prescrição médica, o médico passava a visita, ele fazia manualmente, né? Uma via era um impresso carbonado, porque saía a segunda via, que era para o controle da farmácia, a dispensação dos medicamentos e dos insumos. Passados os anos, o impresso prontuário, a anotação de enfermagem, que vai no prontuário, esse prontuário passou a ser parte eletrônico e parte impresso. Nós, profissionais, continuávamos fazendo a evolução manual, as prescrições médicas eram impressas, eram feitas no computador. Isso veio nos ajudar bastante com relação à letra, né, de profissional de saúde, não tinha mais dúvida do que estava escrito, né? Não tinha problema na interpretação do que foi escrito, então vinha tudo mais organizado e facilitou também mais para a farmácia, controle de estoque de insumos, porque era tudo impresso, certo? Trouxe aqui um outro modelo de pasta, tá? Esse modelo de pasta aqui, eu já vi ele no Hospital das Clínicas, em Belo Horizonte, quando eu fiz minha primeira especialização no UFMG, Hospital das Clínicas. A diferença, isso aqui onde coloca a folha, ao invés de ser
Na vertical, ele era aqui na horizontal, em cima, tá? Folha perfurada. Era um prontuário, eu lembro que o prontuário do paciente era bem grosso, muita informação ali. Geralmente, as instituições de saúde, elas têm um prazo para fechar o prontuário, porque é muito comum a gente ter paciente que fica lá por mais de 30 dias. No primeiro momento, quando eu comecei a trabalhar, os prontuários eram fechados a cada 30 dias e abria um novo prontuário. Isso era para quê? Fazer faturamento do que foi gasto, encerrar aquilo ali, cobrar do convênio, cobrar particular, pacote de SUS, e abrir um novo prontuário. Com o passar dos anos, passou a ser um intervalo menor, de cada 15 dias se fechava um prontuário. Lembrando que o paciente, se ele muda de setor, o prontuário que ele estava no setor anterior é fechado e também abre um novo prontuário, tá? Anotação de enfermagem vai ser manual ou vai ser eletrônico, tá? Toda a prática de enfermagem, checagem de medicação, descrição de procedimento, toda a anotação, anotação de insumos que foram gastos dentro de bloco cirúrgico, tudo é considerado como anotação de enfermagem. O que é da gravura aqui de monitor, bloco cirúrgico, carrinho de anestesia de intubação, tempo de uso de monitor cardíaco, tempo de uso de aparelho de respiração de anestesia, isso também consta nos relatórios da equipe de enfermagem, conta como algo que foi gasto, é algo que vai ser cobrado depois. Importantíssimo colocar o tempo de uso de monitor cardíaco, tempo de uso de aparelho de anestesia, o tempo que o paciente, folha de sala, que o paciente ficou com oxigênio, para ser cobrado depois do convênio ou particular, tá? Geralmente, os SUS é pacote, paga um valor fixo para determinada cirurgia. Os demais insumos, né, descartáveis, como máscara, luva, também tem que ser anotado, é considerada anotação de enfermagem também. Medicamentos. Nós temos a resolução do COFEN, do nosso Conselho Federal de Enfermagem, a de número 429 do ano de 2002, no artigo 1, ela diz o seguinte: é responsabilidade e dever dos profissionais da enfermagem registrar no prontuário do paciente e em outros documentos próprios da área, seja em meio de suporte tradicional, papel ou eletrônico, as informações inerentes ao processo de cuidado e ao gerenciamento dos processos de trabalho necessários para assegurar a continuidade e a qualidade da assistência. Pois bem, a partir do momento que eu presto uma assistência ao meu paciente, eu não anoto, eu estou sendo omissa com aquele cuidado. Isso pode atrapalhar o tratamento do paciente, tá? Porque você não vai estar ali 24 horas com o paciente, a troca de plantão, troca de profissionais, tá? Então, a forma como os outros vão saber do que foi feito anteriormente é através da sua anotação de enfermagem. Então, se eu negligencio essa informação, eu estou atrapalhando o cuidado do paciente. Isso pode trazer problemas também, tá? Se por algum acaso acontece alguma coisa com o paciente, eles pedem um prontuário para fazer uma auditoria na justiça e não tem aquela anotação provando que você fez o que deveria ser feito, isso pode trazer problema, tá? Para o profissional de enfermagem. A anotação de enfermagem, ela permite que o enfermeiro fundamente o seu planejamento de assistência de enfermagem, a SAI. E também o processo de enfermagem na sua fase de implementação. Para quem não lembra o que é a SAI ou ainda não estudou sobre a SAI, sistematização de assistência, sobre o processo de enfermagem, o que é a SAI? É tudo aquilo, o método que a gente usa para prestar assistência a um paciente, a escala de enfermagem, quantos técnicos que eu tenho na equipe, quantos auxiliares, quantos enfermeiros, como que é a escala dessa equipe, tá?
Eu tenho manuais de instrução, POPs, procedimento operacional. Eu tenho livros de atas que comprovam os treinamentos desses manuais, dessas rotinas. Então, toda essa parte dos recursos disponíveis, dos instrumentos, é a SAI. O processo de enfermagem também faz parte da SAI, porque é uma forma, um mecanismo que eu uso para prestar assistência para o paciente. O processo de enfermagem, quem faz, quem elabora, é o enfermeiro, tá? Então, tem a etapa da coleta de dados, o diagnóstico, o planejamento, implementação e avaliação. O técnico de enfermagem e auxiliar, ele participa. Pode participar do processo de enfermagem? Sim, ele pode executar alguma das ações, né? Alguma das atividades que é proposta pelo enfermeiro. Então, a SAI, ela organiza, ela estrutura, e o processo de enfermagem, ele é o cuidado direto, tá? Sendo responsabilidade do enfermeiro. O processo de enfermagem envolve 5 fases, né? Histórico de enfermagem, a coleta, o enfermeiro ele faz a coleta da história do paciente, faz o diagnóstico de enfermagem, né? Paciente com dificuldade de deambular, paciente com risco eminente de queda, paciente com funções respiratórias comprometidas. A partir daí, ele faz um planejamento de cuidados de enfermagem, tá? Para enfermeiros, para técnicos e auxiliares de enfermagem, implementa de que forma que vai ser feito isso, né? Mudança de decúbito, paciente com risco de úlcera por pressão, mudança de decúbito de 2 em 2 horas, depois ele avalia, foi feito. A equipe que eu tinha no momento do plantão, ela conseguiu fazer? Por que não conseguiu fazer? Se não conseguiu fazer de 2 em 2 horas, será que não convém eu passar para de 6 em 6, de 8 em 8? Talvez seja melhor fazer com intervalo maior, mas não deixar de fazer, tá? Então, ele faz essa avaliação. Um esquema aí para elucidar mais sobre a diferença da SAI e processo de enfermagem, né? Os POPs, livros de ata, escala de enfermagem, os manuais, tá? Dos equipamentos, protocolos, tudo é a SAI. E o processo de enfermagem, que é feito pelo enfermeiro, investigação, diagnóstico, planejamento, implementação e avaliação. Os cuidados foram realizados, conseguiu alcançar os resultados esperados, preciso modificar? O que eu preciso acrescentar ali? Ok? Então, o técnico auxiliar ele faz o relatório, é a anotação de enfermagem, e o enfermeiro ele faz a evolução de enfermagem. Daí nós temos a resolução do COFEN de número 358 do ano de 2009, onde fala: o técnico de enfermagem e auxiliar de enfermagem, ele participa na execução do processo de enfermagem naquilo que lhes couber, sobre a supervisão e orientação do enfermeiro. A execução do processo de enfermagem deve ser registrada formalmente, envolvendo as ações e intervenções de enfermagem realizadas face aos diagnósticos de enfermagem que foram identificados, né? Então, todo o processo, desde o momento da coleta lá do histórico, todas as fases, elas são interligadas uma à outra, tá? Elas conversam uma com a outra. A anotação de enfermagem, ela é um dado bruto realizado do que foi observado. É livre de julgamentos clínicos, é escrito de forma clara e limpa, tá? Esse documento tem grande valia em processos judiciais, uma vez que ele comprova todos os atos e planejamentos da equipe de enfermagem envolvida nos cuidados ao cliente em seu período de estadia na unidade, tá? Então, no prontuário, gente, ele não vai só anotação de enfermagem, ele vai anotação da equipe multidisciplinar. Então, lá tem médicos, né? Fisioterapeuta, quando necessário, nutricionista, assistente social, psicólogo, quando necessário, farmacêutico, todo mundo faz parte do prontuário. É muito comum a gente ver, né? A gente vê nos anúncios aí no jornal, aconteceu alguma intercorrência com determinado paciente, o paciente ficou com sequela, evoluiu a óbito, a família não concorda, houve alguma coisa de errado,
eles pedem um prontuário. Então, ele vai ser feita uma auditoria, uma análise do que foi feito. Então, tamanha importância que a gente ande correto com as nossas, tanto na assistência que é prestada, quanto com as nossas anotações. Às vezes, a gente peca pela falta de escrever. A gente se dedica tanto tempo ali prestando assistência, passa um plantão ali dedicado ao paciente, na hora que vai documentar o que foi feito, escreve pouco, falta informação, né? Então, aquilo que você fez fica perdido, né? Não fica documentado. O próximo plantão que vai iniciar, não tem como ele estar vendo o que foi feito. A passagem de plantão ela é resumida, é passada as coisas mais óbvias, o mais importante. O médico, quando vai passar a visita, outro profissional que quiser ler, não está tudo ali escrito, o tamanho sacrifício e esforço que você fez por aquele paciente, tá? Então, é importante uma anotação de enfermagem completa, clara e completa. A comunicação de escrita, cada vez ela tem sido mais esquecida pelos profissionais, tá? E assim vai dificultar os cuidados prestados ao cliente, deixando cair sobre ele a responsabilidade quando houver um processo judicial, uma auditoria judicial. A anotação de enfermagem, ela vai no prontuário, tá? O prontuário é todo acervo documental, padronizado, organizado, conciso, referente ao registro dos cuidados prestados ao paciente por todos os profissionais que estão envolvidos naquela assistência. Para uma assistência de qualidade, o profissional de saúde ele precisa ter acesso a informações corretas, organizadas, né? Então, a anotação de enfermagem, o relatório de enfermagem, ele é cronológico, né? Então, você vai na sequência da assistência que foi prestada, de forma segura, completa e disponível, acessível, né, para todo profissional, lembrando que o prontuário, ele pertence ao paciente, né? O hospital, a instituição de saúde, ela tem a guarda desse documento. Então, o paciente ele pode ter acesso a esse documento seguindo as normas do local que você trabalha, né? Não é porque o prontuário ele é do paciente que o paciente vai ter livre acesso, né? A gente tem que garantir que o prontuário esteja íntegro para que possa ter uma continuidade na assistência. Então, você vai disponibilizar de acordo com o que a sua instituição prega. Onde eu trabalhei, se o paciente, o acompanhante, muitas vezes no horário de visita, pedia para ver o prontuário, chamava o supervisor ou o enfermeiro, ele vinha pegar perfeitamente. Pegava o prontuário, ficava junto ao familiar ali, ao paciente, para o paciente ver o prontuário, tirar as dúvidas do que estava sendo feito. Lembrando que as dúvidas nós vamos responder aquilo que compete à nossa categoria, porque é muito comum o médico passar a visita, né? E a família, o paciente, não tem dúvidas naquele momento. A partir do momento que o médico ele sai, vem inúmeras dúvidas, né? Aí vão atrás da enfermagem para procurar tirar as dúvidas, né? Então a gente tem que sempre orientar o acompanhante, paciente. As dúvidas devem ser tiradas, relacionadas a médico, devem ser tiradas com o médico no momento da passagem de visita. Prontuário. O objetivo, atender às legislações vigentes, tá? Então, tudo que tem numa instituição de saúde, ela tem que ter de acordo com a legislação. Instituição de saúde tem que ter alvará sanitário, todos os medicamentos, todos os produtos que são usados, fornecidos, usados na assistência do paciente, tem que ter conformidade com a Anvisa, tá? Os aparelhos têm que ser calibrados, tem que ter manutenção preventiva, corretiva, tá? Então, tem uma série de normas para prestar assistência ao cliente, ao paciente. Garantir a continuidade da assistência. Então, se tem paciente, tem equipe multidisciplinar de saúde. E essa assistência, ela tem que ser 24 horas. Um paciente internado, tem que ter médico 24 horas, enfermeiro, técnico de enfermagem. O próximo paciente, não é porque trocou de plantão que o cuidado vai ser interrompido. Tem que ter uma continuidade, garantia da qualidade. Segurança do paciente,
muito em alta esse tema, tá, gente? Segurança do paciente. Então, é muito comum hoje, em hospitais, ter comitê de segurança do paciente, onde é avaliado os riscos que o paciente está correndo a partir do momento que ele entra na instituição. Risco de queda, risco de apresentar úlcera por pressão, o que a gente vai fazer para diminuir essas taxas? Segurança dos profissionais, o local onde você trabalha assegura a sua segurança, fornece EPIs para você, profissional de saúde, para a equipe de limpeza, para manutenção, fornece os EPIs, fornece o uniforme. Você tem um local para horário de descanso, um local para banho que permite você tirar o uniforme qual você trabalhou, pode estar contaminado, vestir a sua roupa. O uniforme que você trocou, eles fornecem, permitem que seja lavado na lavanderia do hospital, tá? Então, são essas questões que são interrogadas. O hospital onde você trabalha é destinado a ensino e pesquisa? Hospital escola, né? Se é destinado a ensino e pesquisa, tem uma série de burocracia a qual a instituição tem que submeter para poder fazer, né, entrar nessa categoria de ensino e pesquisa. Auditoria, a empresa, o hospital, ele contrata, ele tem auditoria interna, tem comitê de auditoria. O alvará sanitário, que é emitido através de uma auditoria da vigilância sanitária, que é renovado, ele está dentro do prazo de validade? Ah, não, venceu. Mas venceu, você está atuando com ele vencido, você não acionou a vigilância sanitária para renovar o seu alvará sanitário? Daí, temos a resolução COFEM, de número 564, do ano de 2017. No artigo 36, ela fala o quê? Registrar no prontuário e em outros documentos as informações inerentes, indispensáveis ao processo de cuidar de forma clara, objetiva, cronológica, tem que ter horário, legível, completa e sem rasuras. Professor, a minha letra é horrível, estou trabalhando no hospital e o relatório ele é manual. Olha, gente, temos que trabalhar isso aí. A minha letra é ilegível, só que devido à necessidade, quando eu escrevo de forma mais lenta, eu tive que aprender de forma mais lenta, e fazendo uma letra maior, eu consigo fazer uma letra legível. Por quê? Precisei aprender a escrever assim, tá? Então, se você tem letra ilegível, você vai trabalhar isso. Fica a dica. Treinar em casa e tentar fazer uma letra maior, porque as pessoas não são obrigadas a decifrar, né, nossas letras ilegíveis. Rasura. Eu errei. Estou fazendo um relatório lá de enfermagem. Nada. Prestei assistência ao paciente, estou lá. Plantão de dia, caneta azul. É onde eu trabalhava, permitia preta também. E à noite, caneta vermelha. Estou fazendo e eu errei. Ah, eu vou passar um corretivo? Não pode, né? Vou rabiscar? Não pode, né? Você vai seguir o padrão de onde você trabalha. Onde eu trabalhava, você errou, você colocava vírgula, escrevia digo, vírgula, escrevia o correto. Tem locais que onde você errou, você coloca entre parênteses, escreve na frente, erro, vírgula, escreve o correto. Ok? Não pode ter rasura, não pode usar corretivo. Quando acontece, a pessoa, às vezes, na melhor das intenções, vai lá e passa o corretivo, o rasura, quando fecha esse prontuário, passado alguns dias, o prontuário volta, a pessoa tem que passar limpo, todos os demais que estão lá embaixo, que estão naquela página, naquela folha atrás, todo mundo tem que passar limpo, para o prontuário ficar o quê? De forma correta, tá bom? No artigo 37, temos que documentar as etapas do processo de enfermagem em consonância com a sua competência legal. O processo de enfermagem, o enfermeiro faz, mas o técnico de enfermagem auxiliar participa na execução, tá? Prestar informações escritas e ou verbais completas e fidedignas, necessária a continuidade da assistência e segurança do paciente, tá? Informações verbais, nós temos a passagem de plantão
tá? A passagem de plantão, ela tem que ser mais rápida, objetiva, tá? É um grande desafio para as instituições de saúde, porque comumente o profissional de enfermagem, ele vai extrapolar o horário, certo? Quem está saindo, você está saindo do plantão, quem está chegando, tudo bem, está entrando em horário de serviço. Quem está saindo, cada um vai passar, né, os seus pacientes, os fatos principais que aconteceram. Daí, vamos imaginar um setor grande que temos 8 técnicos. Então, aqui no primeiro, vai lá falar 10 minutos, segundo 10, isso já foi 1 hora, né? Isso gera um banco de horas. A instituição de saúde vai ter que pagar hora extra, ou o paciente vai folgar. Então, é um desafio, porque o correto é cada um passar o seu paciente. Mas um montante de gente está ali gerando banco de horas. A passagem de plantão, ela é verbal, né? Além da anotação de enfermagem, lá no prontuário, o livro de ata, que tem um resumo de todos os pacientes admitidos, tem a passagem de plantão, que é verbal. Um desafio para nós aí das instituições de saúde. Uma anotação de enfermagem deve ser legível, clara, concisa, objetiva e cronológica. Uso da caneta azul no diurno, tem instituições que permitem também a preta, como eu falei, e vermelha no plantão noturno. Ou seja, não devemos enrolar no momento da mesma e direto aos pontos principais da mensagem que queremos passar. Os procedimentos que foram executados, a conversas, orientações, outras práticas, tá? Devemos evitar também mudar a ordem dos fatos para o melhor entendimento do receptor da mensagem. Eu não consigo fazer uma anotação no momento que eu fiz determinado procedimento no paciente, estou com muito paciente, estou com 10 pacientes hoje, tem um colega de atestado médico, está apertado hoje de plantão. Se eu não consigo fazer de imediato a anotação do procedimento, do horário que foi feito determinado procedimento no paciente, eu posso, é muito comum a gente andar com um bloquinho no bolso, onde eu faço ali um rascunho, para depois, na hora que eu sentar, eu lembrar, opa, eu fiz isso assado no paciente tal, no horário tal. Isso nos ajuda a lembrar as informações, a não perder informações. Deve-se iniciar uma anotação de enfermagem com data e hora, finalizar com assinatura e carimbo do profissional. Ao fazermos isso, estamos dando validade ao documento com a veracidade de uma assinatura e identificamos. Já a data e hora é fundamental para a cronologia da mensagem que está sendo transmitida. Deve ser registrado logo após o cuidado prestado, né? O ideal é isso, do procedimento realizado, orientação fornecida. Eu expliquei para o paciente que amanhã ele vai fazer um exame de ultrassom, por isso ele tem que ficar de jejum a partir das 20 horas, não pode comer nada. Então, eu falei com o paciente e acompanhante, que é a mãe do paciente, tá? Coloquei lá. Se comeu, né? Você prova, tem como provar que você deu a orientação. Para quem que você deu o que você disse, tá? Ao realizar a anotação logo após o acontecimento, estamos reduzindo drasticamente a probabilidade de esquecermos de detalhes importantes e deixar a anotação incompleta, imprecisa, podendo trazer sérios riscos ao paciente. Outra coisa, gente, quem prepara a medicação é quem administra e quem checa. Eu não preparo uma medicação para outro administrar. Eu não preparo a medicação para outra administrar e eu vou lá e checo. Então, se eu preparo uma medicação, aspirei uma ampola, né, preparei um soro, eu administro e eu checo, tá? O correto é isso, certo? Eu não checo medicação que foi preparada, que foi administrada por outro profissional. A anotação de enfermagem deve ser dado simples,
Tem aprofundamentos científicos, julgamentos clínicos. Por exemplo, abdômen tipânico, esse termo se refere a um dado relacionado ao exame físico, sendo privativo do enfermeiro. Então, se é privativo do enfermeiro, é um termo técnico, ele não vem na anotação de enfermagem. Ele vai em quê? No impresso ou no campo, se eletrônico, da evolução de enfermagem. Não deve ter rasuras, entrelinhas, espaços em brancos. Anotação de enfermagem, gente, a gente escreve direto. Não tem parágrafo, não tem espaço em branco, tá? Quando a gente vai assinar lá no finalzinho, você vê que o seu nome não vai completar a linha toda, você completa aquilo ali com traço, coloca o seu nome e carimba. Não pode usar corretivo ou outras formas de apagar o que foi anotado. A rasura, gente, ela pode ser entendida como está tentando ofuscar, enganar um possível processo de auditoria, uma fraude, né? Não garante que um documento que está rasurado não foi rasurado posteriormente, depois que terminou os cuidados, a partir do momento que aquele prontuário foi solicitado pela justiça, tá? Então, não pode ter rasura. A folha de anotação deve estar identificada com os dados do paciente no cabeçalho. Lembra que eu falei lá que o prontuário impresso vem na folha, na capa, os dados do paciente, nome do paciente, nome da mãe. Tem o número também do prontuário, o número de identificação do paciente. Todas as demais folhas, seja no prontuário impresso, ela tem que ter um cabeçalho com o nome do paciente e o número do prontuário, tá? Tem instituição de saúde que vai fornecer essas fitas impressa, você só cola nas folhas, toda vez que você pega um impresso novo, você só folha na folha, e tem instituição que você vai ter que fazer à mão o cabeçalho, colocar lá o nome, Sr. José da Silva, número do prontuário, data de nascimento, em cada folha. No eletrônico, todas as folhas lá do programa, quando você abre o prontuário eletrônico, já tem o nome do paciente, já fica pronto, tá? Por fazer parte integrante do processo de enfermagem da SAI, exige-se um documento padronizado para que a anotação seja validada. Logo, devemos assegurar a segurança de todos os dados e que aquelas anotações sejam realmente do cliente certo. Volto a falar com vocês, muito comum paciente com nome e sobrenome igual. Medida de segurança para o paciente. Além lá dos identificadores, nome da mãe, data de nascimento, identificação beira-leito, pulseira de identificação, pacientes com nome igual, convênio SUS ou enfermaria, não deixar no mesmo leito, na mesma enfermaria, trocar de enfermaria, se possível, trocar até de setor, porque é mais comum do que a gente imagina, pacientes com nome e sobrenome iguais. O registro deve respeitar a gramática e estar formalmente correto. Erros de gramática são entendidos como insegurança de quem realizou o procedimento e passam a impressão de despreparo. Então, gente, é o seguinte, o português é uma língua difícil. Então, se eu comumente escrevo errado, no meu dia a dia, eu escrevo errado, eu vou ter que melhorar isso aí. Eu não posso fazer um relatório com um português com palavras básicas escrita erroneamente. Então, como que a gente corrige isso, a gente faz essa melhora na nossa escrita gramatical? Consultando. Estou lá fazendo um relatório, consulto no Google determinada palavra, tenho certeza que aquela palavra se escreve dessa forma, não tenho, faça consulta. A partir do momento que você começa a se corrigir, a consultar no Google a forma correta de escrever a palavra, isso com o tempo vai se tornando automático, você vai decorando como escreve aquela palavra de forma correta. Eu já vi relatório, tá? De profissional de nível superior, com escritas, assim, bem grotescas, erradas. Então, assim, dá uma impressão muito ruim. Se a pessoa não está sabendo ali nem escrever o básico do português, como que ela vai conseguir fazer um procedimento mais complexo, né? Tira a credibilidade. Em relação a abreviações de palavras, devemos utilizar aquelas apenas aprovadas no local de trabalho.
Eu não posso usar abreviações da minha cabeça, tá? Dados vitais, né? Aferidos D de dados, o V de vitais do paciente. Posso usar desde que seja padronizado onde eu trabalho. Eu não posso tirar da minha cabeça, ai, ferir os dados vitais, os deveres, se uma instituição de saúde não não faz parte do protocolo do local onde eu trabalho. Então, se eu for usar abreviação, procurar saber cadê o siglário, se usa aquele termo ali no local onde está colocando ele no relatório. Então, a anotação de enfermagem é um dado bruto, a evolução de enfermagem é um dado analisado, onde o enfermeiro faz a análise do paciente. A anotação de enfermagem se refere a um momento específico, tá? No dia tal, na hora tal, feito determinado procedimento. A evolução de enfermagem, quando o enfermeiro vai fazer a visita beira-leito do paciente, o exame físico, ele vai coletar as informações, ele faz uma análise referente ao período de 24 horas. Um período de 24 horas, o que aconteceu com esse paciente? Aquela prescrição que eu fiz, qual foi o resultado? O paciente teve uma melhora? O paciente ainda apresenta risco de queda, risco da própria altura, risco de úlcera por pressão? Tá? Então, ele vai ali fazer, elencar ali o ocorrido nas últimas 24 horas com aquele paciente. A anotação de enfermagem elaborada pela equipe de enfermagem. Que é a equipe de enfermagem? Técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e os enfermeiros, tá? A evolução de enfermagem elaborada somente pelo enfermeiro, tá? Anotação de enfermagem, registro de dados pontuais. Evolução de enfermagem, registra dados processados e contextualizados. Anotação de enfermagem refere-se à observação dos dados. A evolução faz uma análise, uma reflexão dos dados existentes. Paulo, vamos falar agora um pouco sobre alguns termos técnicos, tá? Vamos abordar alguns termos técnicos agora, nesse momento. Abdômen agudo. Abdômen agudo. O paciente, é um paciente que ele vai precisar de uma intervenção cirúrgica, tá? É aquele paciente que dá entrada na instituição de saúde, seja num pronto atendimento, né? Ou esse paciente que está com uma dor, uma queixa severa no abdômen, às vezes ele não, dependendo da cidade, a referência primeiro ele tem que ir num pronto atendimento de uma unidade básica, dependendo da cidade, ele tem que ir numa unidade básica para ser contrarreferenciado para um pronto atendimento, ou ele vai na unidade básica porque é o local mais próximo da casa dele, tá? Então, um paciente com queixa de dor no abdômen, é um paciente que vai necessitar de cirurgia. Um exemplo, paciente com apendicite, tá? Então, quem trabalha no hospital vai ver muita cirurgia de apendicite, né? A gente vem de inflamação do apêndice. Ele tem uma queixa severa de dor no abdômen. Aqui você vê o profissional fazendo a compressão do abdômen, um exame físico, um teste clássico, onde ele comprime e solta de imediato e o paciente vai sentir muita dor. Tem os exames complementares, exame de imagem, o raio-x, exame de ultrassom, até mesmo tomografia, vai visualizar qual é o problema que está tendo nesse abdômen desse paciente. Ele precisa de cirurgia, é o apêndice que inflamou, que precisa ser retirado, é uma obstrução intestinal. Às vezes o paciente ele pode estar com uma obstrução intestinal, fezes, ali endurecida, onde uma lavagem retal, um fluxenema, não resolve, não consegue, às vezes a altura da obstrução é muito longínqua de onde a lavagem retal consegue alcançar. Então, precisa de cirurgia, né? A imagem aqui mostra uma ruptura, e uma ruptura do intestino, da alça do intestino. Então, aqui há um risco iminente de quê? Extravasamento de fezes do abdômen, para a região do abdômen. O
paciente ele pode entrar num quadro de sepse, tá? Contaminação, cair na corrente sanguínea, e o paciente pode evoluir com choque séptico, entrar em choque. Então, aqui precisa de uma cirurgia de urgência de imediato, né? Aqui, ó, e aqui tem uma ruptura, a cirurgia vai cortar esse pedaço aqui que está, vai fazer uma sutura aqui, ou cortar e ligar essas alças intestinais, ou fazer uma sutura dessa abertura, tá? Para poder cicatrizar essa incisão, o paciente vai ter que, no primeiro momento, usar bolsa de colostomia, porque não vai poder passar fezes por aqui, alimentos estão em processo digestivo, né? Vai ter que usar uma bolsa por um tempo, até que esse caminho cicatrize, né? Por um tempo, vamos abrir um parênteses aí, tem pacientes que fazem cirurgias que tem que tirar cirurgias tão grandes que nunca mais ele consegue ficar sem a bolsa de colostomia, sem fazer sem esse mecanismo artificial para retirar as fezes do intestino, ok? Abdução. Afastamento de um membro do eixo do corpo. Então, se eu estico o meu braço, eu estou abduzindo. Se eu volto ele para o eixo normal, para próximo ao meu corpo, ele está em quê? Em adução, tá? Então, são movimentos normais que se espera de uma pessoa, né? Pacientes podem ter essa movimentação comprometida, essa capacidade de fazer esse reflexo, pacientes com quadro de AVC, pacientes com a mobilidade comprometida, não vão conseguir fazer, podem não conseguir fazer esse movimento. Abrasão, uma arranhadura, uma esfoladura, um arranhão. O abscesso, coleção de pus externa ou internamente. Então, a gente tem abscessos menores, tá? Abscessos maiores. Às vezes, o corpo não consegue expulsar. A pele não consegue romper e precisa ser feito o quê? Uma anestesia local, fazer aqui uma incisão para estar drenando essa secreção, entrar com antibiótico para combater essa infecção. Outros tipos de abscesso muito comum que a gente vai ver acontecendo, um abscesso comum que a gente vê em cirurgia, paciente pós-operatório que evoluiu para abscesso de parede, tá? Paciente fez cesárea, cesariana, uma esterectomia, por exemplo, e aí evoluiu com uma infecção na parede abdominal e apresentou uma coleção de pus, um abscesso de parede. Esse paciente, o que vai acontecer com ele? Tem que voltar para o bloco cirúrgico para abrir aquela incisão cirúrgica novamente, fazer uma lavagem, ele lavar com soro. Às vezes vai ter que usar um dreno, deixar um orifício ali, colocar um dreno para poder estar drenando o restante da secreção, entrar com antibiótico, fazer um curativo bem minucioso ali, diário, para combater essa infecção pós-cirúrgica, tá? Então, isso pode acontecer com um paciente que é submetido à cirurgia. Absorção. Penetração de líquido pela pele ou mucosa. Ingerir um medicamento vai dissolver no estômago e vai ser absorvido no organismo, curativo, o uso de determinada cobertura de alguma pomada vai ser absorvido naquela ferida ali. Esse é o termo absorção. Abstinência, contenção, ato de evitar. O paciente está em abstinência de determinado medicamento, em abstinência do uso de drogas, álcool. O que isso tem a ver conosco? A gente pode receber pacientes que estão num quadro de abstinência, tá? A gente pode receber esse paciente e às vezes é um desafio para nós, da equipe multidisciplinar, esse primeiro momento onde o paciente encontra-se em abstinência. Acinesia, impossibilidade de se movimentar, o paciente não consegue se movimentar, tá? Pode ser alguma questão, um AVC, um traumatismo
resultou aí numa perda dos movimentos, tá? Adenoidectomia, retirada da glândula adenoide. Aqui nós temos a glândula adenoide, próxima ao ouvido, próxima ao aparelho respiratório superior, tá? Então, é uma cirurgia muito comum realizada em crianças, retirada da glândula adenoide, porque às vezes essa glândula fica inflamando, repetição, vai inflamando, inflamando. É aquela criança que está sempre gripada, sempre com dor de garganta, sempre secretiva, roncando. Então, ela é retirada, é feita essa cirurgia, tá? Anestesia geral, a criança entubada, tá? E é colocada por um aparelho, é retirado do instrumental cirúrgico, é retirado a glândula adenoide. Ela faz parte do nosso sistema imune, tá? De defesa, mas o custo-benefício, ela está trazendo mais problema do que benefício, então ela é retirada. Adenoma é um tumor que acontece numa glândula, né? Eu trouxe aqui a glândula tireoide. E aí, eu achei interessante, tem um nódulo benigno, né? Tem baixo risco de câncer, tá? Mas, mesmo assim, esse nódulo ele vai ter que ser retirado, né? Se você já ouviu aquele ditado que não faz parte da gente, tem que ser retirado. É sobre isso. Aqui ele está numa área que acontece o quê? Ele pode aumentar de tamanho, né? Causa incômodo. Ele pode ter outras complicações, como compressão da garganta, da laringe. Então, ele tem que ser retirado, mesmo sendo benigno, mesmo tendo uma chance baixa de câncer. Muito comum, tá? Pacientes com problema da glândula tireoide ter nódulo na glândula. Aderência. É quando tem aderência, coladura, soldadura normal de órgãos, tá? Geralmente é resultante de um processo inflamatório. Onde é mais comum, professora, ter aderência? Onde que eu já vi ter aderência? As paredes do intestino, tá? Elas ficarem colabadas juntas. E aí, o bolo fecal, aquele alimento, dependendo da altura que acontece, aquele alimento que está sendo digerido não passa, tá? Então tem que ser feito o quê? Uma cirurgia ali, cortar aquele pedaço, e é o mesmo esquema, faz a sutura, o paciente, dependendo, vai ter que usar bolsa para não ter contaminação ali do local, que ele cicatrizar, dá tempo dele cicatrizar. O tecido adiposo é gordura, tá? É relacionado à gordura. Na cirurgia, a gente atinge, o cirurgião ele atinge essas camadas, a camada de gordura, para chegar no sítio cirúrgico. Aqui, essa cirurgia que está acontecendo aqui é uma abdomenoplastia, né? Onde fez o corte da pele, esse tecido ele vai ser limpado, tecido gorduroso, o excesso de pele vai ser cortado e vai ser feita uma sutura abdominal. Dependendo da abdominoplastia, essa sutura, esse corte vai até parte da região posterior, no começo ali das costas, tá? A disfagia, dificuldade de deglutir, a afagia, a impossibilidade de deglutir. Já tive paciente pós-AVC, acidente vascular cerebral, paciente lúcido, deambulando rígido, e ele não conseguia engolir. Muito triste, né? Estava entendendo tudo. O paciente teve que receber o quê? Sonda nasogástrica, tá? Então, a gente tem esse mecanismo aqui na sondinha, esse catéter, que ele vai até o estômago, a nasogástrica vai até o estômago, a nasentérica, ela passa do estômago e vai até na primeira porção do intestino, tá? Para fornecer alimentação. Então, ela é ligada um pouquinho com a dieta, e pelo nariz, ela vai até o estômago, ou, se for nasogástrica, se for nasentérica, na primeira porção do intestino, para fornecer alimentação. Nós vamos ver isso em pacientes sequela, pós-sequela de AVC, é comum ver pacientes também oncológicos, que têm um comprometimento gástrico e também pode precisar de ter essa ajuda, essa sondagem. Afasia, impossibilidade de falar, afonia, perda ou diminuição da fala.
Afebril, sem febre. O A aqui é de ausente, né? Sem a febre. E o febril é com febre. Se a febril é sem febre, febril é com febre. Algia, dor, no geral. Paciente com queixas álgicas em membro superior direito, um exemplo. Algidez, esfriamento das extremidades, tá? Quando que a gente tem esfriamento das extremidades? O paciente pode estar com hipotermia, hipo de diminuição, termia de temperatura, diminuição da temperatura, tá? Ele pode ter esfriamento das extremidades. Quem tem esfriamento das extremidades, da região periférica, esfriamento dos dedos, dos pés, das mãos, dos pés, o que pode acontecer ali também? Cianose, né? Ali vai estar o quê? Circulado. Se tem cianose, vai ficando roxo, tem pouca presença de oxigênio, por isso fica cianótico. Aloplastia, prótese, substituto de uma parte do corpo, o material estranho. Então, a gente pode ter prótese no joelho, prótese na cabeça do fêmur, prótese de um membro ausente, foi amputado, foi perdido, né? Prótese em membro inferior esquerdo. Essas são as próteses que são feitas na cirurgia de aloplastia. Alucinação. Percepção de um objeto que na realidade não existe. Na verdade, gente, a alucinação ela pode não ser só um objeto. Pode ser animais, pessoas, tá? Que a pessoa está vendo e está até conversando, está batendo um papo. E a pessoa não está ali presente, tá? Pode ser alucinações visuais, a pessoa está vendo, ou alucinações auditivas, a pessoa está somente ouvindo. Onde é comum acontecer? Em qual quadro é comum acontecer alucinação? Pacientes com quadro de esquizofrenia, tá? Comum a pessoa ter alucinações auditivas e visuais, tá? Paciente também que está com algum problema neurológico, paciente em abstinência por uso de drogas, pode entrar no quadro de alucinação. Ambliopia, diminuição da acuidade visual. O paciente não enxerga bem. Amenorreia, falta de menstruação. Esse paciente com amenorreia, onde que ele vai dar entrada para a gente? Onde que a gente vê esse paciente com amenorreia, a menstruação ausente, né? Paciente gestante, não tem menstruação, não menstrua, então a gente vai ver onde? Na maternidade, em ginecologia, que não dá entrada às nossas pacientes com quadro de amenorreia. Amibelectomia. Da mesma forma que a gente tem os pacientes que retiram a glândula adenoide por motivo de infecção de garganta persistente, o mesmo acontece com as amígdalas, tá? Então, muito comum na criança, às vezes ela também, além da glândula adenoide, que vive constantemente inflamada, tem crianças também que as amígdalas vivem constantemente inflamadas. Então, na criança é muito comum você ver fazer essas duas cirurgias ao mesmo tempo. A abreviação que usava no hospital onde eu trabalhava é a cirurgia de A mais A. Então, A de amígdala e o outro A de adenoide. Então, retirava as duas glândulas. A anestesia, como eu havia falado, é geral, o paciente é entubado, tá? Criança, no caso, parece para mim, entubado. E aí, enfia a pinça pelo orifício do nariz, no caso da adenoide, e pela amígdala na garganta, tá? Então, uma clampa, uma segura e a outra faz o corte, tá? E tira a glândula. Amputação. Operação para eliminação de membro ou segmento de corpo necrosado. Às vezes nem necrosou e precisou ser amputado, às vezes a ausência ali de circulação, ou às vezes esse membro inferior, um membro superior, ele foi dilacerado no acidente, né?
Então, teve que ser o quê? Amputado, cortado, né? Um membro, voltando aqui, se um membro seja superior ou inferior, mais comumente acontece em membro inferior, ele não tem circulação, a circulação está comprometida, ou ela está ausente, circulação ausente, ele corre o risco de necrosar, né? Não está passando oxigênio ali. Ele corre o risco de necrosar, por que ele tem que ser amputado? O paciente corre o risco de entrar num quadro séptico, né? Dessa infecção, cair na corrente sanguínea e ele tem um choque séptico. Então, por isso, precisa ser amputado. Lógico que, se eu tenho uma circulação, se o paciente tem uma circulação ali de membro inferior comprometido, em primeiro momento, vai tentar fazer revascularização, ativar essa circulação, desobstruir os vasos ali. Mas se não tem o que fazer, infelizmente vai ser amputado. Analgesia, abolição, a sensibilidade da dor. Então, o paciente está com dor, ele vai acontecer o quê? Ele vai tomar um analgésico, tá? Vai ser feita uma analgesia para realizar um procedimento, um pequeno procedimento, uma anestesia local, tá? Analgesia, anestesia, tudo bem relacionado a não sentir dor. Anasarca. Se o paciente ele está em anasarca, ele está com edema generalizado. Ele está com edema generalizado, né? Se ele tem edema generalizado, o que é o edema? É retenção de líquido. Se ele tem um edema localizado em membros superiores, ele pode ter um edema localizado, edema de membros superiores, edema de membros inferiores, ou ele pode ter um edema generalizado, que é a anasarca. Então, muitas vezes a gente vai ouvir falar, o paciente está em anasarca, tem outros profissionais que usam, que falam, o paciente está com edema generalizado. Quais patologias é comum acontecer isso? Paciente em uso prolongado de corticoides, paciente tem alguma patologia, alguma doença que precisa utilizar corticoides, ele pode apresentar edema generalizado, tá? Paciente com problemas de... tem que usar medicações que retêm o líquido, né? Doenças também, paciente com sequelas, paciente acamado, paciente que não movimenta, que está com múltiplas doenças, sequelado de AVC, é comum você ver o paciente entrando em anasarca, em edema, paciente com função renal comprometida, os rins não estão trabalhando direito, né? Os rins que fazem a filtragem aí do nosso sangue, eliminação da urina, não está trabalhando direito, não está funcionando direito. O paciente pode ter um edema, tá? Entrar em anasarca. O edema, a retenção de líquido. Que vai ser localizada. Então, comumente a gente coloca na anotação de enfermagem, paciente com edema de membros inferiores, o paciente com edema pode acontecer de ser membro inferior direito ou membro inferior esquerdo, tá? Anastomose, união entre estruturas tubulares, como alças intestinais ou vaso, tá? Então, é aquilo que eu falei lá. O paciente, ele está com uma... Aqui o exemplo que eles estão dando, que eu falei anteriormente, alguns slides anteriores, foi da obstrução intestinal e falei da ruptura de uma alça intestinal. Aqui, olha, o exemplo é um colo, um câncer do sigmoide, tem um câncer, né? E aí o câncer, quando ele é removido, fez um corte aqui, ó, fez o quê? A anastomose entre um lado e o outro dessa estrutura tubular, dessa alça intestinal, tá? Foi feita aqui a sutura. Cortou e fez a sutura das duas extremidades, anastomose. Angioplastia. Tá lembrando, gente? Vou voltar aqui. Que a anastomose, ela pode ser em alças intestinais, como também pode ser feita em vasos que estão obstruídos, tá? Pode ser feito essa ligação também. Angioplastia, correção de vasos sanguíneos, tá? Então, o paciente está com uma artéria entupida, gordura, excesso de colesterol. Olha aqui o nome da artéria,
Olha aqui a placa de gordura, com o lume da artéria, por onde passa a circulação sanguínea, está quase todo obstruído, né? Então, é feito um processo, uma angioplastia, onde é colocado, olha, um aparelho, se não me engano, esse aqui é um bypass. Produz um bypass, bem aqui, ó, entre as placas de gordura. Ele é insuflado, dilatado, ele deixa essa redinha aqui resistente, que vai fazer essa força ali, né? Manter o lume dessa artéria 100%, né? O guia que foi retirado, fica apenas esse suporte aqui, essa redinha aqui, fazendo essa compressão das placas aqui de gordura, mantendo ele estendido. O lume está aqui 100% dessa artéria, tá? Foi feita uma angioplastia. Anemia é a diminuição do número de hemácias na nossa corrente sanguínea. Como que vai acontecer isso? Muito comumente tem pessoas que têm anemia, fator genética da pessoa mesmo, um pouco que ela fica sem se alimentar bem, tem a queda lá dos números de hemácias. Onde a gente vai ver isso, identificar essa anemia? Quando o paciente faz um exame de sangue, o paciente tem pouco enfraquecido, hipocorado, com a perda de cor de face, enfraquecido, esmurecido, sonolento, na hora que vai lá, faz o exame laboratorial, que vê lá, o número de hemácias está diminuído. Outro caso de anemia, paciente que tem perda de sanguínea, do volume grande, por algum motivo teve uma perda sanguínea, tem perda de volume sanguíneo e perda de hemácias, né? Pode entrar no quadro de anemia. Aneurismectomia, retirada de um aneurisma. O que é o aneurisma? É a dilatação de uma artéria ou de uma aorta, olha aqui, ela com seu tamanho normal, né, bonitinha, a aorta, aquela dilatada, olha, dilatou e dilatou mais. E aí ela pode se romper. Uma artéria, uma aorta, ela se rompe, o que vai acontecer aqui? Vai ter o extravasamento de sangue, né? Aneurisma cerebral. Ai, fulano de tal morreu de aneurisma cerebral, ruptura de um vaso do cérebro, né? Quando o paciente tem um pequeno vaso rompido, que é um aneurisma pequeno, faz uma tomografia, dá ver o sangue espalhado, né? Tem que fazer intervenção cirúrgica, mas pode ser fatal, dependendo do calibre do vaso, a localização, o tempo da intervenção. Uma cirurgia aberta do aneurisma de aorta, né? Estava aqui, ó, dilatado, foi feita a correção, cortou o pedaço dilatado, colocou uma parte artificial, um segmento artificial, e ele voltou ao seu tamanho de origem, tá? Não tem risco de romper, ao menos aqui, não vai dilatar e romper. Anisocoria, desigualdade de diâmetro das pupilas. Então, uma pupila, ela fica dilatada, ocorre o quê? A midríase, e a outra pupila mais contraída, a miose. Tem pessoas que já nascem com essa característica genética, mas se a pessoa não já nasceu com os olhos dessa forma, né, essa característica genética, ela está no atendimento de urgência. Um dos testes que é feito, por exemplo, para detectar traumatismo crânioencefálico, o médico ele joga um feixe de luz nos olhos e ele verifica isso. Se teve traumatismo crânioencefálico, uma pupila ela dilata e a outra contrai, tá? Quando tem esse estímulo do feixe de luz. Anorexia, falta de apetite, inapetência. O que é anterior? O que está na parte anterior? Na parte da frente. Parte posterior, parte das costas. O exame físico, a ausculta cardíaca, ela é feita onde? Na porção
anterior do paciente. Ausculta pulmonar, feita na porção posterior, tá? Anúria, ausência da eliminação de urina, tá? Então, o paciente não está urinando. Qual que é o recurso que nós temos disponível na saúde para um paciente que está com ausência de eliminação urinária? Um recurso que vai permitir que ele apresente o volume, que ele elimine a urina. Sondagem. Sondagem vesical de demora, a sonda que vai permanecer por um período maior, até 30 dias, depende do protocolo da sua instituição. Sondagem vesical de alívio. Tem pessoas que não têm esse estímulo, elas perdem esse estímulo da micção espontânea, e elas têm que andar com sondinha, elas mesmas se sondam, são pessoas rígidas, já conheci paciente rígida, então ela anda com a sondinha dela, quando ela dá aquela vontade, como ela não tem esse estímulo, não consegue, eu esqueci o nome da doença, não consegue urinar, ela mesma se sonda para fazer esvaziamento da bexiga. Paciente pós-operatório, paciente que recebeu cirurgia RAC, a coluna, RAC anestesia, o paciente está anestesiado, ele foi liberado da sala de cirurgia, da sala de recuperação anestésica, mas ele ainda não tem recuperação total da movimentação dos membros inferiores, ele não consegue levantar da cama. Então, ele está lá deitadinho, mexendo o pé, sente vontade de urinar. Você oferece, né, a comadre para a paciente urinar, e ela não consegue, está deitada, ela não consigo, eu não consigo urinar. E nisso a barriga está só crescendo, a dor vai aumentando, a vontade de ter aquela eliminação fisiológica, mas não consegue. Isso o que tem que ser feito? Passar uma sondinha vesical de alívio, tá? Geralmente o médico já deixa até prescrito sonda vesical de alívio, se necessário. Lembrando que eu, profissional, enfermeiro, passei a sonda, eu tenho que ir lá checar essa sonda, fazer a evolução de enfermagem, tá? Como que o técnico de enfermagem relata isso, o procedimento? O enfermeiro tal passou sonda vesical no paciente, né? Passou a sonda vesical. Ele relata na terceira pessoa, como ele auxiliou, como o enfermeiro passou, fez a sondagem. Apático, um paciente apático, sem vontade, sem interesse para efetuar um esforço físico, mental, tá? O paciente está apático, sem interesse. Apneia, paciente com parada dos movimentos respiratórios. Parada dos movimentos respiratórios. Se não tiver uma intervenção aí, o paciente vai evoluir a óbito. Então, o paciente está entrando em PCR, por exemplo, parada cardiorrespiratória. Deu entrada no pronto atendimento, o paciente não, não responde, o paciente não está respirando, o que eu tenho que fazer no pronto atendimento? Eu, enfermeira, o técnico de enfermagem, tem que ser ofertado oxigênio, tem que fazer manobra de ressuscitação, massagem cardíaca, chamar o médico, esse paciente vai ter que ser funcionado acesso, colocado no monitorização cardíaca, passar um tubo, o paciente vai ter que ser entubado, só com massagem cardíaca ou com oferta de oxigênio, para resolver, receber drogas vasodilatadoras, tá? Para resolver essa parada cardiorrespiratória. Nós, da enfermagem, é de nossa responsabilidade manter o setor que a gente trabalha organizado. Se eu estou no pronto atendimento, gente, eu cheguei no meu plantão, eu tenho que verificar que eu tenho oxigênio disponível. Seja bala de oxigênio canalizado, eu já tenho que deixar a parte que não é descartável já montada. Então, eu tenho que deixar o copinho lá, o manômetro, no oxigênio, o manômetro é o aparelhinho que vai liberar o oxigênio do catéter. O copinho, o copinho ele é feito de desinfecção, está no saquinho, deixa próximo. A borracha de oxigênio, que leva oxigênio ou no ambu ou no catéter, já tem que deixar montado. O meu kit de oxigênio, são coisas que a gente não pode lembrar que existem só na hora da urgência. O carrinho de intubação, o aparelho, está tudo certinho. Se chegar um paciente em parada cardiorrespiratória, o médico ir lá passar um tubo, né? Cânula de Guedel, que é usada para baixar a língua, para passar o tubo, ela está ok, está funcionando? Quantas vezes que eu já vi aparelho, cânula, laringoscópio, laringoscópio,
Não liga a luzinha, não liga, monta, não liga, pega outro, não liga, tá? Então, a gente passa aperto nesse momento. Temos que ficar atentos a isso, a galerinha que vai trabalhar em urgência, emergência. Quem não vai trabalhar em urgência, emergência, também temos que ter atenção com o paciente que a gente está prestando assistência. Paciente pós-operatório, às vezes, está sonolento, às vezes a gente pode confundir, às vezes o paciente está entrando em parada, né? Parou de respirar, ele teve uma reação pós-anestesia, pós-anestésica, não está respirando. E eu estou achando que o paciente está dormindo, né, gente? Cuidado, né? No caso do técnico, foi transportar a paciente, recebeu ela no bloco cirúrgico, ele não viu que ela tinha parado de respirar, ele foi ver na hora que chegou no leito, tá? O paciente, eu tenho que ir conversando com ela. O paciente está pós-operatório, fulana, não respondeu? Ver, ouvir, sentir. Vou ouvir a respiração, ver se o tórax está dilatando, porque se a paciente não estiver respirando, eu já tenho que tentar com massagem cardíaca, pedir ajuda, né? Para trazer o oxigênio, chamar o médico, né? Usar para revezar com você ali na massagem, tá bom? Nós temos que ter esse tino, essa percepção da parte, ver, estar preparado para situações adversas, estar sempre atento para a gente não prejudicar o paciente, não se comprometer aí judicialmente, tá? Aponeurose, a membrana fibrosa branca que reveste o músculo, tá? Ela serve de proteção para o músculo, é o mesmo que a fáscia, tá? Um curativo, vocês já devem ter visto, quem fez comigo viu, que nós temos que tomar muito curativo, ter muito cuidado com o curativo, porque às vezes tem exposição de músculo, e às vezes o profissional de enfermagem confunde essa membrana branquinha com um tecido fibroso, um tecido que está ali atrapalhando a cicatrização. Ele vai lá e quer cortar ela fora. Não corta, tá, gente? Viu uma membrana branca posicionada próxima ao músculo, é a fáscia. Ela não pode ser cortada, tá? Não pode ser retirada. Estou com dúvida? Chama comissão de curativo, pede uma segunda opinião, tá bom? Apendicectomia, tá? Apendicectomia, como eu falei no início, é retirada total do apêndice, porque o paciente está num quadro de apendicite. E esse paciente pode estar com o apêndice ali inflamado, mas inteiro ainda, ou pode estar com o apêndice suturado, ele pode ter arrebentado e aqui está extravasando a coleção de secreção de pus, tá? Então, o paciente que vai chegar para nós na urgência com dor, tá? Vai ser feito o exame pelo médico e ele vai detectar a necessidade aqui da cirurgia, da retirada do apêndice. Aqui, gente, veja nessa gravura aqui, ó, é uma cirurgia fechada, né? É uma cirurgia por vídeo. Aqui é a câmera, cabo da câmera. Aqui é uma pinça aqui. A empinhadeira, ela vai de apreensão ou de corte, uma que prende, segura, e a outra corta. Aqui elas por dentro. Essa aqui, ó, ou ela é a tesoura, ou ela é de apreensão que segura, e a outra vem e corta. Cortou, suturou. Se tem extravasamento de secreção, esse paciente vai precisar estar com dreno. O dreno é um catetezinho, uma membrana, que pode ser maleável ou rígida, tá? Que vai fazer a ligação aqui dessa incisão com o ambiente externo, né? Para drenar a secreção. No momento ali da cirurgia, o médico vai lavar com soro, mas ele pode pensar o seguinte: nossa, por via das dúvidas, pode ter coleção de secreção mais abaixo, que venha aparecer, eu vou deixar um dreno por precaução. Porque se ele não fizer isso, gente, pode dar o quê? Abscesso de parede. Se ele não fizer isso, não colocou um dreno, o paciente pode ter que voltar para o bloco. O antibiótico sozinho não pode não dar conta disso aqui, tá? Então, a apendicectomia é uma cirurgia de retirada do apêndice. A arteriografia é um exame para visualização das artérias, tá? Artrodese, fixação cirúrgica de articulação, da articulação. Lembrando, gente, que a folha de sala,
O que é a folha de sala em cirurgia? É a folha onde você lança todos os materiais que foram usados, né? Volto a frisar com vocês. Ela também é uma anotação de enfermagem. É da nossa responsabilidade lançar um material, todo o material que foi lançado, inclusive as próteses e órteses, tá? Que foram usadas, as próteses que foram usadas no paciente, aqueles mecanismos que substituem uma parte do corpo, né? Por algo artificial, aquelas partes que vêm, às vezes, de fora, vem terceirizado para colocar no paciente. Então, tudo tem que ser lançado, tá? Pela enfermagem. Isso também é uma anotação de enfermagem. Fixação cirúrgica de articulação, ela vai ser feita pelo quê? Placas, parafusos, âncoras, tá? É mais comumente usado em cirurgia. Artroplastia, reconstrução da articulação com a finalidade de restaurar o movimento. Por exemplo, estou com dificuldade de deambular, estou com o joelho comprometido, preciso fazer uma artroplastia do joelho, uma artroscopia, por exemplo. Então, vai ser feita uma cirurgia ali para reconstruir essa articulação. Preciso usar prótese? É somente um processo infeccioso? Tem algum tendão, algum tecido ali que está colabado, que precisa ser descolado? Estou com secreção, precisa ser feita uma lavagem, um reposicionamento de alguma parte ali? Artroplastia, tá? No caso aí, artroplastia de joelho. Ascite, muito comum, infelizmente a gente vai ver muito paciente assim, tá? Com quadro de ascite. Então, o que está acontecendo aqui nesse paciente? É um acúmulo de líquido na cavidade peritoneal, no abdômen, tá? É comum em paciente alcoólatra, onde o fígado já não funciona corretamente, ele não faz a sua função. Então, o paciente ele tem a comumente dita barriga d'água, né? Esse paciente que é feita a drenagem desse líquido aqui, abdominal, só que como a função do fígado ela já está comprometida, novamente, assim que faz, começa a encher de líquido novamente, tá? Então, é uma condição para acompanhar esse paciente. Tá? Dificilmente será revertido. Essa é a ascite, a barriga, conhecida barriga d'água. Às vezes, o paciente também ele pode ter uma perda da função do fígado, o fígado pode parar de funcionar. Às vezes, o paciente nem fez uso de bebida, às vezes é uma condição fisiológica, onde o fígado ali foi lesionado, né? Uso excessivo de determinadas medicações para algum tratamento, é uma condição própria do paciente, onde o fígado ele fica comprometido, a pessoa faz tratamento, às vezes por anos, mas chega um momento que não responde ao tratamento, e pode acontecer isso. Asfixia, dificuldade da passagem de ar. Então, quando a gente fala em dificuldade de passagem de ar, a gente imagina, tipicamente, a pessoa que não está respirando, né? Ela faz aquele gesto. A criança, bebezinha pequenininha, não sabe fazer esse gesto, ela chora, depois ela fica pouco responsiva, né? Então, a asfixia, ela pode, um dos motivos que pode causar asfixia é um corpo estranho que está ali na passagem de ar, na garganta, né? Não foi que a pessoa estava alimentando, ao invés de ir para o estômago, ficou ali preso na garganta. Então, como aqui tem um exemplo, como que é feita essa desobstrução? Manobra de Heimlich, né, no adulto, e no bebê, na criança pequena. No adulto, as compressões abaixo do tórax, né, e na criança, as tapas fortes profundas, palmadas fortes profundas, atrás, nas costas, até, repetido, até que o corpo estranho seja expulso, né? Um dos exemplos de asfixia. Astasia, incapacidade de permanecer em pé por falta de coordenação motora. Astenia, fraqueza, cansaço. Ataxia, não coordena os músculos e a locomoção, tá? A pessoa, ela anda sem coordenação motora, né?
Tem determinadas patologias que podem ocasionar isso, patologias neurológicas, comprometimento neurológico. Atresia, ausência ou fechamento de um orifício natural. Pode ser uma malformação congênita, tá? Ou um desenvolvimento incompleto daquele órgão. Atresia. Às vezes tem bebês que já nascem logo em um exame físico, por exemplo, pode ter atresia do esôfago, o esôfago não tem passagem, tem que fazer cirurgia. Atresia da região anal, não tem o ânus, o orifício. Então também tem que fazer cirurgia imediata para fazer essas passagens, tá? Atrofia, diminuição do tamanho ou peso natural de um órgão, um tecido. Atrofia, um exemplo, atrofia de membros inferiores, o paciente tetraplégico, paraplégico, não movimenta, não consegue deambular, caminhar, os membros inferiores ficam atrofiados por falta de uso, né? Os membros podem ficar atrofiados. Azia, sensação de ardor estomacal. Arritmia, é um ritmo irregular do coração. Se é um ritmo irregular do coração, onde que ele pode estar presente esse ritmo irregular? Onde comumente quem vai trabalhar em urgência e emergência e pronto atendimento, a galerinha que vai trabalhar no SAMU, onde pode acontecer um quadro de arritmia? Paciente que está tendo um infarto, tá? Um infarto agudo do miocárdio. Esse aqui, quando o paciente chega para nós com dor, é aquela famosa dor no peito, que chama dor no peito no pronto atendimento, o médico ele pede, o paciente vai para monitorização cardíaca, pega um acesso calibroso, ele pede um exame de ECG, eletroencefalocardiograma, são aquelas pavinhas que a gente coloca em membros superiores, membros inferiores, né? Aquelas pontinhos que são marcados, e é feito esse exame aqui, esse eletroencefalocardiograma. Esse aqui é o normal, é o que é esperado, né? Então, vem aqui, ó, a onda P, tem a onda P, desceu a onda Q, a R, a S, a T, a U. E olha, que vem repetindo novamente, onda P, Q, R, S, T e U. E ele vem bonitinho assim. O que vai acontecer? O que o médico vai verificar aqui num quadro de arritmia? Essas ondas, elas vão estar mal formadas. Elas vão estar o quê? Ou ausente de uma dessas ondas, ou uma está lá no alto, a onda aqui está cá embaixo, vem tudo errado, não vem nessa configuração. Aí o médico ele faz essa análise junto com os exames também laboratoriais para identificar qual alteração cardiológica, confirmar essa alteração cardiológica do paciente. O que está acontecendo? Onde exatamente está acontecendo esse infarto? O que o paciente vai precisar, né? Aí vem o cardiologista. Qual a intervenção que vai precisar ser feita? Junto com os exames, é claro, né? Específicos do coração. Benigno, que não ameaça a saúde nem a vida. Não é maligno, né? Um tumor benigno, diferente de um tumor maligno. Não ameaça a saúde e a vida, vamos fazer um parênteses aí. Porque pode ter um tumor benigno, mas se você não retira ele, ele pode trazer complicações para a sua saúde, né? Ele pode fazer a compressão de determinado órgão, né? Se você tem um tumor benigno, por exemplo, no pulmão, aí não está tendo a troca gasosa, certo? Então, não ameaça a vida, entre aspas, pode trazer complicações para a saúde do paciente. A biópsia. Extraiu um tumor, e vai ser feito o quê? A biópsia, para ver se ele é maligno ou se ele é benigno, tá? É feita a análise desse material. Ah, gente, trago uma curiosidade aqui para vocês, que é o seguinte, às vezes, na dúvida, fiz uma biópsia. Você, aluno, familiar seu, fiz uma biópsia, deu que estou com câncer, ou então tem um tumor, era um tumor, deu que é benigno, mas eu estou na dúvida. O médico ficou na dúvida nesse resultado, seja ele positivo ou negativo. O médico, ele pode, essa amostra, gente, ela é guardada, uma lâmina, a lâmina ela é guardada
são feitos em blocos de parafina. Não sei por quantos anos do laboratório de análise patológica eles guardam essas lâminas no bloco de parafina. Então, o médico ele pode fazer um pedido, você pode retirar esse bloco de parafina, esse laboratório de análise, esse laboratório anatomopatológico, e levar para o segundo laboratório para pedir uma segunda opinião. Então, eu, paciente, fiquei na dúvida, ou eu estou na instituição, trabalhando numa instituição que me permite isso, o médico, estou na dúvida, verificar se vocês conseguem fazer essa rotina, tá? Porque é comum o laboratório anatomopatológico guardar essa amostra, tá? Em placas de parafina. Blefarite, inflamação da pálpebra, tá? It vem de inflamação, blefaro é de pálpebra. Blefaroplastia, cirurgia plástica da pálpebra. Os anos vão passando, a nossa pálpebra vai caindo, já vai caidinha já, e faz a blefaroplastia, porque dependendo do idoso, até uma pessoa mais jovem, ela pode cobrir a visão, fica com o olhar mais caído, dificuldade para enxergar. Ou então estética, o motivo de estética, a pessoa tem a pálpebra caída, incomoda, ela faz a blefaroplastia. O bócio é aumento da glândula, hiperplasia da glândula tireoide, causada pelo quê? O que falta no corpo da pessoa? O iodo, por falta de iodo, tá? Bradicardia. Brad é de diminuição, cardia vem do coração. Então, diminuição dos batimentos cardíacos. Broncoscopia, visualização dos brônquios através de um aparelho de óptica. Foi enfiado uma óptica para visualizar, para ver se tem alguma alteração, confirmar alguma suspeita. Calafrio, contrações involuntárias da musculatura esquelética, com tremores e bater de dente, tá? Se o paciente está com quadro de calafrio, nós temos duas hipóteses principais. Ele pode estar entrando num quadro de hipotermia, né? Hipo vem de diminuição, termia vem de temperatura, queda da temperatura. Ele pode estar entrando num choque séptico, né? Onde o corpo, nas duas tentativas ali, é o corpo combater esse processo, tá? Então, o paciente pode estar entrando em choque. Primeiramente, uma condição pode ser hipotérmico, tá? Ou o paciente está entrando, tem pacientes com quadro séptico, choque séptico, que ele começa a ter tremores involuntários também. Os campos, gente, são campos cirúrgicos, quando vocês ouvirem falar de campos, tá? Aqui está escrito peças de pano. Pode ser de pano, o nome conhecido é tecido, um tecido de algodão grosso. Quando é um tecido, uma peça de pano, é reprocessável, vai para a lavanderia, lava, volta, autoclava e é usado no próximo paciente, tá? Quando nós temos também peças que não são de pano, são do tecido chamado SMS, que são descartáveis, tá? Então, esses campos, eles servem para isolar a região que vai ser operada, né? O cirurgião está ali, ela é isolada, e também eles servem para embalar os materiais cirúrgicos antes deles ir para o processo de autoclavagem, de esterilização. Cânula. Cânula, um tubo de metal, pode ser um tubo de metal, borracha ou plástico, que se introduz numa abertura natural, tá? Então, a gente pode passar cânula no nariz, né? Nós temos aí as sondas nasogástricas, tá? Podem ser passadas. Ou então pode ser colocado cânulas no orifício que foi criado no corpo, né? Uma incisão cirúrgica, por exemplo, que precisa fazer uma aspiração ali, é colocado uma cânula para fazer a aspiração ali da secreção, do sangue. Caquexia, desnutrição adiantada, emagrecimento severo. O catéter, tubo fino de plástico ou borracha, para retirada de líquido de uma cavidade do corpo ou para administração de líquidos ou sangue do paciente. Então, eu tenho lá o soro. O equipo do soro é um catéter. O gel no paciente é um catéter. Paciente uso de oxigenoterapia. O catéter, o catéter nasal
como o próprio nome diz, é um catéter. A borrachinha que conecta o catéter nasal ao copo do umidificador é um catéter. Cauterização, destruição de tecidos por um fio aquecido. Aqui eu trouxe um aparelho de cautério, né? Então, esse aparelho, o que acontece? Ele corta, cauteriza, tá? Tem determinados vasos pequenininhos que o médico, ao invés de ter que cortar lá e suturar, ele faz o quê? Já vai cortando e suturando. Ele dá, aqui são ó, as pontas de catéter, do modelo que estão disponíveis aqui nessa foto. Ele pode fazer o sonamento do pedal, ele dá o disparo, na hora que ele está na área lá, ele dá o disparo para cortar, cauterizar. E tem alguns mais modernos que ele dá o disparo na caneta. Tá? Cefaleia. O termo cefaleia refere-se à dor de cabeça. Cesariana. Extração do feto por uma incisão através da parede abdominal. Choque. Um estado de insuficiência circulatória que se manifesta com pele fria, queda de temperatura, cianose e morte. Choque. Choque hipovolêmico. Hipo é de diminuição, volêmico, volemia é de sangue. Choque hipovolêmico, diminuição do volume sanguíneo na corrente sanguínea. O paciente ele teve um corte, um acidente automobilístico, onde cortou uma artéria de grosso calibre, perdeu um volume grande de sangue, né? Ele pode entrar em choque hipovolêmico. O paciente ele fez uma cirurgia, a incisão cirúrgica contaminou, evoluiu por um abscesso de parede, não descobriu a tempo, contaminou, caiu contaminação na corrente sanguínea, ele entrou num estado séptico, em sepse, choque séptico, evoluiu a óbito, né, porque não conseguiram descobrir a tempo, fazer o tratamento adequado a tempo. Choque séptico, tá bom? Cianose, cor azulada da pele, ou mucosas, né, e mucosas causada pela oxigenação insuficiente. Então, não está chegando oxigênio suficiente naquele local ali. Por isso, fica com a cor azulada. Se o membro está cianótico, está acontecendo o que aqui? Cianose. Pessoal, eu vou abrir agora para vocês o que eu tinha para falar para vocês. Hoje era isso. Vou abrir aqui agora para quem quiser tirar, fazer algum comentário, alguma pergunta, estou disponível, tá? Também, quem quiser depois, surgiu uma dúvida depois da aula, tiver alguma dúvida, pode trazer na próxima aula, pode ser referente à aula de hoje ou à próxima aula, tá? Vocês já estão com a apostila disponível, tanto da aula de hoje quanto da próxima. Vou disponibilizar os slides. Então, quem quiser pode estar perguntando agora, abrir o microfone, digitar o que achar melhor. E quem quiser também pode trazer, não ter a dúvida agora, surgiu depois da dúvida, pode trazer, tanto da aula de hoje quanto da próxima aula, tá? Pode trazer as dúvidas escritas que serão sanadas aí no momento da nossa aula, ok? Certinho, Marcos, você finalizou? Finalizei. Muito obrigada, viu? Boa noite e já já te mando mensagem. Obrigada, eu que te agradeço. Obrigada, pessoal. Boa noite. Tchauzinho. Tchau.